Enfim, chegamos ao último ponto do capítulo de radiciação, que é a racionalização do denominador. O que é racionalizar o denominador? Gente, toda vez que um cálculo resultar em um radical no denominador, nós não podemos deixar a resposta assim. Nós temos que eliminar esse radical do denominador. Se a raiz for quadrada, é muito simples. É só multiplicar pela raiz que está aqui embaixo. Que raiz é essa? Raiz de 3. Então, vou multiplicar por raiz de 3 sobre a raiz de 3. Por que tem que ser raiz de 3 sobre raiz de 3? Por quê? Um número dividido por ele mesmo dá 1. Então, raiz de 3 sobre raiz de 3 é 1. E se eu multiplico qualquer coisa por 1, eu não altero o resultado. Então, eu vou fazer a multiplicação. 2 vezes raiz de 3 é 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Olha o que aconteceu. Raiz de 9 é exata, nós podemos calcular. Então, isso aqui é 2 raiz de 3 sobre 3, porque a raiz quadrada de 9 é 3. Aqui nós racionalizamos o denominador. Veja que não tem mais raiz no denominador. Outro exemplo aqui, 3 sobre 2 raiz de 2. Mesmo que tenha um número aqui multiplicando, se ele estiver multiplicando, não vai influenciar. Como a raiz é quadrada, eu vou multiplicar por raiz de 2 sobre raiz de 2, porque o nosso objetivo é eliminar a raiz. Então, 3 vezes raiz de 2, 3 raiz de 2, sobre 2 raiz de 2 vezes raiz de 2, eu repito 2, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Quanto que é a raiz de 4? 2 vezes 2, 4. Então, é 3 raiz de 2 sobre 4. Eliminamos o radical do denominador. Então, se a raiz é quadrada, é muito simples. E se a raiz não é quadrada? Então eu vou multiplicar aqui por raiz quinta do mesmo jeito. Não, não pode, porque senão a gente não vai poder eliminar o expoente com o índice. E a nossa proposta aqui é eliminar o radical. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou multiplicar pela raiz de 7. Agora, vamos observar aqui o que vai acontecer. O índice vai ser o mesmo, 5. O que vai mudar é o expoente aqui, ó. Para eu descobrir que expoente eu vou colocar aqui, é só fazer, ó, índice menos o expoente daqui de baixo, ó. 5 menos 2, 3. Então, eu vou multiplicar por raiz quinta de 7 ao cubo sobre raiz quinta de 7 ao cubo. Observe aqui esse resultado, como é que vai ficar. 2 vezes a raiz quinta de 7 ao cubo é 2 raiz quinta de 7 ao cubo, sobre raiz quinta de 7 ao quadrado vezes a raiz quinta de 7 ao cubo. Se o índice é igual, eu mantenho o radical, mantenho o índice e faço a multiplicação de potência de mesma base. Mantenho a base e somos expoentes. 7 mais 3, 2 mais 3, 5. Visualizo aqui, primeira propriedade, ó. Posso cancelar, eliminei, ó, o radical do denominador sobre 7. Vamos fazer mais um exemplo desse aqui, que o índice é diferente de 2. Então, nosso índice aqui é 4 e o nosso expoente aqui é 1. Então, eu vou multiplicar pela raiz quarta de 2, só precisamos analisar o expoente, que basta fazer o quê? 4 menos 1, que dá o quê? 3. Então, vai ficar a raiz quarta em cima e embaixo, ó, só repetir. Então, 5 vezes a raiz quarta de 2 ao cubo, 5 raiz quarta de 2 ao cubo. Sobre, mantenho raiz quarta de 2 elevado a 1 vezes raiz quarta de 2 ao cubo. É raiz quarta de 2 elevado, ó, mantém a base, são os expoentes, 4. Pronto, ó, do mesmo jeito, primeira propriedade, posso cancelar, vai sobrar quem? 2. Então, isso é 5 raiz quarta de 2 ao cubo sobre 2. E
E o terceiro caso é quando aqui embaixo não é uma raiz só, não é um número multiplicando por uma raiz, mas uma subtração de raízes. O que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar por ele mesmo, em cima e embaixo, só que nós vamos trocar o sinal aqui. Ao invés de ser de menos, vai ser de mais. Vai ficar vai ficar raiz de 7 mais raiz de 3 sobre raiz de 7 mais raiz de 3. Um número dividido por ele mesmo dá 1, então não vou alterar o resultado. Pronto. Aqui, o que nós vamos fazer? Chuveirinho, ó. 1 vezes esse e 1 vezes esse. 1 vezes raiz de 7, raiz de 7. Mais 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Pronto. Aqui embaixo, gente, visualiza aqui. Eu vou até substituir, ó. X, Y, X, Y. Veja o que nós temos aqui, ó. Nós temos x menos y vezes x mais y. Produto da soma pela diferença. Qual é a regra de produto notado disso? É quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Sempre você vai aplicar essa regra aqui, ó. Então, eu vou pegar quem é o quadrado do primeiro? É raiz de 7 ao quadrado menos a raiz quadrada do segundo, ó. Raiz de 3 ao quadrado. Prontíssimo, ó. Aplico a propriedade aqui, vai cancelar. Aplico a propriedade aqui, vai cancelar. Então, vai sobrar raiz de 7 mais raiz de 3 sobre 7 menos 3. 7 menos 3, 4. Acabou. Outro exemplo para a gente firmar do mesmo jeitinho, ó. Raiz de 3 mais 1. Aqui, então, eu vou fazer raiz de 3 menos 1 sobre raiz de 3 menos 1. A ideia é sempre virar um produto da soma pela diferença para a gente poder eliminar as raízes do denominador. Por isso que a gente tem que inverter o sinal aqui do meio, ó. Então, fazendo o chuveirinho aqui, raiz de 2 vezes raiz de 3, como os índices são iguais, posso multiplicar. Vai dar raiz de 6. Raiz de 2 vezes negativo 1, negativo raiz de 2. Sobre produto da soma pela diferença, quadrado do primeiro, raiz de 3 ao quadrado, menos quadrado do segundo termo, que é 1, 1 ao quadrado. Pronto, ó. Então, isso aqui eu vou poder cancelar esse quadrado. Com isso, vai resultar raiz de 6 menos raiz de 2 sobre... Aqui sobra 3 e aqui dá 1. 3 menos 1, 2. Acabou. Então, racionalizamos. Então, tem 3 casos. Cada caso, só ter atenção para você poder aplicar a regra corretamente.